Bolsonaro e os seus eleitores merecem a vala. Nem bandido concorda com o que tem sido feito contra os aposentados do Brasil. Tem que se responsabilizar por esta fala odienta e criminosa contra o presidente Bolsonaro e contra os seus eleitores. O Tribunal do Crime proíbe que marginais façam atos contra crianças, mulheres e muitas vezes idosos e acamados. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? O Congresso voltou e o show começou. Entre os poucos que prestam, destaco Maurício Marcon, que segue firme, sem papas na língua, defendendo princípios e botando o dedo na ferida. Gustavo Gayer também não decepcionou. Trouxe uma lista escancarando os petistas da casa. Imperdível. Mas a pérola da semana ficou por conta de uma deputada do Partido Comunista do Brasil. Ela foi à tribuna reclamar que os funcionários da Câmara não a reconheciam como deputada. Alegou que poderia ser por causa da roupa ou da cor. Ah, por favor, né? Parece mais carência de holofote. Nem a turma da esquerda engoliu o drama e saiu em defesa dos funcionários. Foi patético. Enquanto uns trabalham, outros bancam a vítima profissional. Vou trazer os detalhes, mas já adianto. A cena foi de novela. Então faz o seguinte: curta, compartilhe, espalhe nos grupos, porque a semana mal começou e o espetáculo da esquerda já tá garantido. Vamos ao vídeo. Nem bandido concorda com o que tem sido feito contra os aposentados do Brasil. O Tribunal do Crime proíbe que marginais façam atos contra crianças, mulheres e muitas vezes idosos e acamados. Mas os sindicalistas / bandidos que roubam o pão de cada dia dos aposentados brasileiros não têm empatia nenhuma por aqueles que deixam de comer para sustentar as benesses dos aliados petistas aqui em Brasília. Quero chamar atenção aos aposentados do Brasil, que a sua aposentadoria, o valor, cerca de R$ 1.500, muitas vezes é gasta em um almoço aqui em Brasília. Pelos mesmos, pasmem, que não assinaram a CPI para investigar para onde foi o dinheiro roubado do seu bolso. Nenhum, repito, nenhum parlamentar do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT e do PSB assinou a investigação. Sabem por que não assinaram? Porque é óbvio que sim, uma investigação ainda rasa já se chegou ao nome do irmão mais velho de Lula. É muito provável que cheguemos também ao ex-líder sindical, condenado em 3 instâncias e que já pegou uns bons dias de cadeia. Presidente, hoje se trouxe uma nova informação para o cenário. Aquilo que já parecia nefasto pode ser muito pior. Somente em 2023, e me parece que em 2023 o presidente não era Bolsonaro, era Lula. Cerca de 90 bilhões em empréstimos consignados podem ter sido fraudados. Esse dinheiro, tirado dos mais humildes, tirado do pão dos mais pobres. As investigações já apuraram que pessoas do interior, e muitas delas acamadas, foram as mais prejudicadas. Este é o governo de Lula. O que ele fez até agora, mandou seus parlamentares não assinarem a CPI, porque sabe que vai ser pego em mais um esquema de corrupção. Para que isso não aconteça novamente, presidente, apresentei um projeto há poucos instantes, obrigando que para qualquer desconto que o aposentado tem em sua conta, ele tenha que ir em uma agência do INSS autorizar. Peço ao brasileiro que nos acompanha, vocês acham que a petezada vai aprovar esse projeto? Garanto a vocês que não. Porque eles vivem do suor alheio, do suor dos mais humildes, do suor daqueles que deram a vida para construir esse país. As investigações continuam e precisam acontecer nessa casa, porque quero lembrar o presidente Hugo Motta, é pré-requisito de um parlamentar legislar e fiscalizar o executivo. Se houve roubo, e ao que parece foi de quase 100 bilhões, essa casa não pode se furtar. Tenho certeza que o presidente Hugo Motta não vive do salário de aposentado, mas nós estamos aqui para defender aqueles que menos têm representantes. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente, eu queria deixar registrado aqui na casa o assédio que estou passando em todos os momentos que há dentro, tanto no prédio quanto aqui dentro do plenário, né? Eu acho, presidente, que os funcionários,
e as funcionárias daqui da casa, elas têm um instrumento para reconhecer quem é deputado e deputada. E até mesmo o uso do broche nos identifica quando a gente entra aqui na casa. Então, todas as vezes que entro, sou barrada, né, perguntando se sou ou não deputada. E estou sempre usando o meu brochinho. Eu acho, deputado, presidente em exercício, que talvez seja pela minha cor, porque não é possível que a gente precise ser identificada, né, pela nossa cor. Então, ao adentrar aqui agora, com o uso do broche, né, fui barrada para saber se sou ou não deputada. Só que isso está acontecendo todas as vezes que entro no elevador, que entro no prédio. Então, não sei se é por conta da minha roupa, não sei se é por conta da minha cor. E aí eu queria fazer esse registro e pedir providências de Vossa Excelência para que a gente não seja barrada. Não é possível que isso aconteça comigo, né? Então, eu já estou achando que é por conta da minha cor. E, infelizmente, esse Congresso não pode, os funcionários, não a presença dos deputados por conta de roupa ou de cor. Uso o meu broche todas as vezes. Sei que existe uma relação com a fotografia de todos os deputados e não gostaria mais que isso voltasse a acontecer aqui na casa. Muito obrigado. Obrigado, deputada enfermeira Rejane. Só um minuto, deputada Laura. Eu vou pedir a apuração da Polícia Legislativa sobre essa questão da deputada enfermeira Rejane. Eu também, várias vezes, no início do meu mandato, sofria disso, por ser um deputado jovem também. Às vezes a gente acaba caindo em um discreto. E sobre a senhora, em relação à sua cor, a gente tem que solicitar a apuração da Polícia Legislativa e de toda a consultoria e do corpo técnico dessa casa para a gente apurar realmente, para que a senhora não continue sofrendo isso. Um minuto para a deputada Laura Carneiro. Senhor presidente, eu até entendo as razões de Vossa Excelência da deputada Rejane, enfermeira Rejane. Mas eu quero dizer que eu tenho nem sei mais quantos mandatos. Eu nasci no Senado, depois virei deputada, estou aqui há já não sei mais quantos anos. Só de mandato, na verdade, esse é o sexto. Eu conto 5, mas é o sexto. E milhares de vezes me perguntaram, a senhora é deputada? As pessoas não são obrigadas a conhecer todos. Nós somos 513 e nós nos mudamos. Nós mudamos, porque entram os suplentes, vêm novos deputados. A deputada Rejane é uma deputada que era deputada estadual, então ela está acostumada com a Assembleia Legislativa, que é muito menor. Aqui nós temos um âmbito de muitas pessoas e muitos policiais ou atendentes que não necessariamente conhecem a gente. Ah, tem o bottom, é verdade, eu nunca usei bottom na vida, mas de qualquer jeito não é nada demais, eles não são agressivos. Eu não me sentiria bem se eu não... Me perdoe a deputada, me perdoe Vossa Excelência, mas assim, não tem maldade nisso. Tem a obrigação deles de se perguntar quem é. Simples assim. Há pouco um deputado subiu à tribuna para falar do presidente Lula em relação ao INSS. Deveria corrigir a narrativa, reafirmando que foi montado e permitido uma quadrilha em 2009 pelo governo do Bolsonaro e desbaratado essa quadrilha pelo governo do presidente Lula. Por isso temos esperança. Por isso vamos colocar em dia para defender o direito dos nossos aposentados e pensionistas, direito à continuidade da aposentadoria, segurança, tranquilidade para todos os aposentados e pensionistas, e o nosso governo vai buscar o ressarcimento de todo o prejuízo produzido para os aposentados e pensionistas do país. E o outro tema que nos move, nos movimenta e nos dá orgulho de estar do lado do presidente Lula quando ele assume um compromisso com os trabalhadores, encaminha para o Congresso Nacional a isenção do imposto de renda para trabalhadores e trabalhadoras que recebem até R$5.000 e desconto para os trabalhadores e trabalhadoras que recebem de R$5.000 a R$7.000. 15 milhões de brasileiros e brasileiras se beneficiando da isenção do imposto de renda e, de outro lado, cobrando dos super ricos, que são somente 141 brasileiros que hoje não pagam imposto. Vão pagar para construir justiça social e justiça tributária. Parabéns, presidente Lula. O que essas falas têm em comum? Um revolucionário deve se tornar uma fria máquina de matar, motivado pelo puro ódio. Nós temos que criar a pedagogia do paredão. Fala de Che Guevara. Outra fala: um belo paredão, uma boa bala,
uma boa par de terra, uma boa cova. Palavra de Mauro Luiz Lazi, reitor e membro do PCdoB. E agora, a última fala criminosa vem do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, dizendo que Bolsonaro e os seus eleitores merecem a vala. O que há de comum é que todas essas falas saíram da boca de um esquerdista. Sim, esse mesmo grupo que diz que não tem discurso do ódio. Pois bem, eu protocolei junto ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, uma notícia crime com pedido de adoção de providências legais contra as falas de Jerônimo Rodrigues, que não adianta dizer que não queria falar, que não adianta pedir perdão, tem que se responsabilizar por esta fala odienta e criminosa contra o presidente Bolsonaro e contra os seus eleitores. O discurso do ódio vem de lá. Eles sempre foram promotores do ódio, mas está na hora deles se encontrarem com a justiça. O presidente Bolsonaro disse: só há crime quando convém ao sistema. Esperamos que o sistema tome providência contra Jerônimo Rodrigues. Bom, essa semana nós com certeza teremos uma semana muito corrida aqui em Brasília. Um escândalo que está superando o escândalo do mensalão, agora já tem até o nome, aposentão. Pra você ver, a criminalidade no Brasil diante do governo Lula tá crescendo tanto que nem os aposentados e os velhinhos estão sendo salvos. Hoje é muito mais perigoso, no sentido de ser assaltado no Brasil, ser um idoso, do que atravessar as regiões controladas pelo narcotráfico, PCC e todo o eleitorado do Lula. Mas eu queria aqui fazer um agradecimento especial, eu até preparei uma lista para isso, para agradecer o nome dos parlamentares do PT, do PSOL e do PDT que assinaram a CPI para podermos investigar esse escândalo dos mais perversos que já se viu no Brasil. Então eu preparei a lista para agradecer essas pessoas. Infelizmente não tem nenhum nome na lista, porque nenhum parlamentar do PT, do PSOL, do PDT, da esquerda assinaram a CPI para podermos investigar o maior e mais perverso esquema de corrupção que o Brasil já viu. Já disse uma vez, supera o mensalão em valores e supera o petrolão em perversidade. Mas outro escândalo está acontecendo. Nós estamos falando de um governo ficando sem ministros. O Lula, infelizmente, já não consegue mais contar nos dedos a quantidade de ministros que tiveram que ser demitidos por causa de escândalo, porque já foram 5 ministros e o ladrão de 9 dedos só tem 4 dedos em uma das mãos. Mas vamos lá. Nós tivemos o Silvio Almeida, o ministro taradão, que foi demitido por assédio sexual. Tivemos o Gonçalves Dias, aquele ministro que mentiu na CPI do 8 de janeiro. O Juscelino, esse foi demitido por desvio de emendas. O Lupe, que todo mundo sabe agora, que foi demitido 2 vezes, não só uma. 2, uma na Dilma e uma com Lula por esquema de corrupção. Hoje nós tivemos a querida Cida Gonçalves, demitida por assédio moral. Esses são apenas os 5 que tiveram que ser demitidos por escândalos. Não vou nem falar da Nízia Trindade, do Ministério da Saúde, que vai ter que responder como sumiu 44 bilhões que está sendo investigado pelo TCU, ou Paulo Pimenta, com o escândalo da superlicitação. O curioso é que um governo que está demitindo as mulheres. Engraçado, né não, Marcon? Era o governo que veio resgatar a força da mulher e tá batendo recorde de feminicídio e agora tá demitindo as suas mulheres. Voltando ao escândalo do INSS, muita gente tá falando que foram apenas 90 bilhões. Não foi 90 bilhões. 90 bilhões é se você contar apenas um ano que está sendo investigado. Se formos levar em consideração 2023, 24, 25, são 150 bilhões de reais que podem ter sido roubados dos idosos aqui no nosso país. E o curioso, ele rouba justamente aquele povo que vota neles, né, Marcon? Isso é tão curioso. Bom, e para concluir, presidente, nós estamos entrando numa situação onde ficou tão radioativo, tão tóxico, que nem os partidos de centro querem fazer parte mais de ministérios. Pela primeira vez na história, nós estamos testemunhando os partidos do centro dispostos a entregar os ministérios, porque estar junto desse governo é muito mais prejudicial do que benéfico, que as eleições estão chegando e ninguém quer estar perto de um governo tão radioativo. É isso, eu acho que a gente vai ter uma semana muito boa, mais ministros vindo aí passar vergonha, tentando passar pano para esse governo. Olha, teve um deputado mais cedo que falou sobre essa questão do INSS, esse roubo dos aposentados, falou que a Polícia Federal está investigando. Concordo, a Polícia Federal está trabalhando, temos que dar um voto de confiança, mas eu acredito que cabe sim a CPI ou a CPMI para nós investigarmos mais a fundo, inclusive as entranhas políticas, para ver se tem envolvimento de políticos graúdos nessa roubalheira, o porquê, o descaso do próprio INSS. E eu também estou vendo o seguinte, eu confio na Polícia Federal, eu não confio na Justiça. Um rombo desse tamanho, bilhões e bilhões, roubado dos aposentados. Quantas pessoas presas tem, presidente? Quantas? Nenhuma! Cadeia pra esses ladrão vagabundo!
ladrão de aposentado, canalhas, força e honra! Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E ó, se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.